primeira palavra que você aprendeu, qual foi? Será, hein? Isso é meu, né? Porque se você não... Aí o outro pega, né? Então é meu. Fala para o irmão, é meu. Essa é uma das primeiras coisas, irmãos, né? Quem tem irmãos, talvez seja uma das primeiras coisas que a pessoa aprenda a falar, né? Mas os nossos pais, à medida que a gente fez isso, nossos pais tentaram nos ensinar a fazer o quê? Partilhar as coisas. Então ele nos ensina, né? Os pais nos ensinam a partilhar. Só que ações como partilhar, como servir, elas não acontecem naturalmente na nossa vida. Elas não vão nascendo naturalmente. Porque a maior parte de nós é centrada em si mesmo. A maior parte de nós se coloca no centro, né? Se coloca como preferido, como predileto. Qual foi o melhor conselho para você? Qual foi o melhor conselho que você já ouviu sobre convivência com as pessoas? Alguém aqui já ouviu algum conselho? Um dos melhores conselhos que você já ouviu? Alguém aqui ousa dizer alguma coisa? Bom, fala. Aprenda a viver com os defeitos dos outros. Aprenda a viver com os defeitos dos outros. Foi um conselho, né? E ela teve que colocar isso em prática, né? O que será que ela fez? O que será que você fez? Que provavelmente todos nós, em algum momento, recebemos um conselho com relação à convivência. Bom, saindo disso agora, nós vamos mostrar para os irmãos, antes da gente ler o texto, a situação que estava vivendo a Bíblia ali. O que estava acontecendo naquele momento com a igreja, tá certo? Lembrando que essa igreja que a gente está vendo aqui no livro de Atos foi a primeira igreja que surgiu, entendeu? Foi a primeira igreja que surgiu. Então era uma coisa totalmente nova para eles, e eles tinham um plano de abrir essa igreja, já com o fundamento já de Jesus, né? Jesus falando sobre a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eles então vão fundar a igreja, e eles têm um plano para isso. Mas você sabe que os planos, por melhores que sejam, todo plano tem falha. Todo plano tem falha. Mesmo respostas humanas, até as mais bem intencionadas, elas não vão atender a todas as necessidades. Então vai haver aqui, à medida que a comunidade de seguidores de Jesus ela ia se expandindo, as coisas iam acontecendo e certas dificuldades iam aparecendo. Dificuldades naturais. Era a igreja do Senhor. E está tudo sendo conduzido por Deus, né? A igreja está crescendo, está se multiplicando, está avançando. Mas à medida que isso avança, os problemas também começam a acontecer. Começa a acontecer problema na igreja do Senhor. E esses desafios eles começam a mostrar algo como o racismo, algo de convivência da sociedade, mas o problema que se apresentava ali diz respeito à necessidade básica. Nós vamos ver agora a necessidade básica de um grupo. Tinha um grupo que tinha uma necessidade básica, e tinha um outro grupo que estava lá trabalhando na igreja e faltava disposição para servir. Os apóstolos então eles são chamados. Aí os irmãos da igreja vão lá e começam a falar com os apóstolos. Marcam uma reunião com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, e eles começam a falar o problema que eles estão passando. Eu queria que você prestasse bem atenção em como os apóstolos, eles ao invés de resolver o problema, eles devolveram às pessoas a responsabilidade da solução do problema. Porque nós às vezes queremos que a liderança resolva os nossos problemas, mas nós precisamos de assumir a responsabilidade de resolver os nossos problemas. Vamos ler então o livro de Atos, então, capítulo 6, versículo 1 ao 15. A Bíblia diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, reclamação dos helenistas contra os hebreus.
Os helenistas, eles eram judeus de fala grega, tá certo? Judeus de fala grega. E os hebreus da fala hebraica, né? Falando como judeu. Então havia ali dois grupos que faziam parte da igreja. E eles começam a murmurar, dizendo que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, ele convoca a comunidade dos discípulos. Você vê que não foi chamado todo o povo. Esses discípulos aqui eram como se fossem os líderes dos pequenos grupos, né? Eles que levavam a mensagem às casas. Os 12 convocaram então a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Era só para servir a mesa. Mas ele fala: olha, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Quantos homens eram, irmãos? Tá bom. Então vamos lá. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí ele começa a falar o nome: Filipe, é verdade, Estevão, né? E aí depois Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Quantos que já deu aí? Pármenas e Nicolau. Quantos já deu? Acabou aí? Ou tem mais algum? Tem mais algum nome ou não? Oi? Será que passou? E Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá certo, né? Então tá bom. Vamos lá. O que era um prosélito, irmãos? Um prosélito era alguém recém-chegado, né? Então, o Nicolau aqui, ele é um prosélito recém-chegado, né? Eles eram chamados de prosélitos, alguém que, por exemplo, veio de uma religião pagã e se converteu ao judaísmo, no caso, o cristianismo. Vamos lá, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, quer dizer o quê? Que eles provocaram o povo, eles incitaram o povo. Os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Amém? Bom, nós vamos orar. E eu queria que nós vamos colocar algumas perguntas aqui
Queria que você reunisse aí com o seu irmão. E aí nós vamos mais uma vez dar uma olhada e trazer algumas respostas, tá certo? Você vai olhar o texto da Bíblia que nós acabamos de ler e você vai encontrar as respostas aí, tá bom, irmãos? Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, Senhor, trazendo revelação e sabedoria da Tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa palavra, que fique claro, que o Senhor possa trazer, mesmo aquilo que nós não falamos aqui, que o Senhor possa trazer entendimento, revelação e sabedoria para a Tua igreja. Senhor, é o que nós pedimos para a Tua glória. Amém. Vamos lá então? Pode juntar aí com o seu irmão, sair do seu lugar. E vamos lá. Junto vocês vão olhar aí. Primeira pergunta, olha só. Olha aqui. Que problema aflorado na igreja primitiva essa passagem descreve sobre a necessidade das pessoas? Vai lá, junto com o seu irmão aí e responde. Vamos ver as respostas que vocês conseguiram aí, tá? Bom, a primeira pergunta, né? Que problema? Olha que interessante, né, irmãos? Primeira igreja. Às vezes a gente pensa assim, a gente quer procurar uma igreja, né? A gente muda de cidade, de repente vai procurar uma igreja e você quer, de repente, uma igreja assim, perfeita. Né? É uma igreja perfeita. Você vê essa primeira igreja aqui, você imagina o padrão dos caras. Eram discípulos diretos de Jesus. Eles andaram com Jesus, né? Aprenderam com Jesus. Quer uma escola teológica melhor que Jesus? Eles aprenderam na prática, né? Jesus ensinando eles a orar, ensinando eles a fazer milagres, contando a Bíblia para eles, ensinando aquilo que estava no Antigo Testamento e mostrando para eles a realidade. E aí, eles estão agora aqui na primeira igreja e existe um problema. Não é uma igreja perfeita. Então, nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita. Tá? Vamos lá. Que problema, então, aflorado na igreja primitiva, essa passagem descreve sobre as necessidades das pessoas? A queixa do esquecimento das Sim. E aí? Foi uma queixa, né? Quer dizer então que estavam esquecendo, né? Delas. Aí pode ser, de repente, irmão, vamos parar e vamos pensar. Vamos jogar um pouquinho de pimenta. Né? Os irmãos, eles são do grupo lá dos hebreus e eles não reconhecem a gente. Não reconhecem a gente como igreja. Nós, né, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas. Entendeu? Quer dizer, podia ser alguma, né, se a gente começar a pensar nisso aqui, podia ser alguma discriminação. Não vamos, as helenistas não vamos mandar nada da coleta para elas, não. Esse povo vai ter que aprender a se virar. Eles são muito folgados. São uns crentes muito folgados, essas irmãs. Vamos deixá-los para lá. Né? Então, havia um problema. Você colocou aí o problema. Pode ser um problema de discriminação racial. Pode ser um problema porque eles não gostavam de servir. Porque quem gosta de servir, certo? Todo mundo. Pode ser um problema de fazer acepção de pessoas. E a gente não aceita isso. Fazer acepção de pessoas na igreja. Né? Bom, que solução os apóstolos ofereceram? E por que eles não se voluntariaram com uma solução? Eles convocaram a comunidade, né? Convocaram a comunidade para escolher 7 homens para poder fazer isso, porque eles não achavam razoável eles pararem a palavra, né? Para servir as mesas. Eles se dedicaram, consagraram a oração e a
mas olha só, a pressão veio sobre os líderes da igreja. Veio sobre os líderes. Aqui a gente está vendo assim, mas imagina o tipo de conversa. O apóstolo Pedro, não está vendo o que está acontecendo na igreja, não? Você não vai fazer nada, não? Olha aqui, olha o que está acontecendo com as viúvas helenistas, olha o que está acontecendo com elas. E aí começa a pressão. E aí, isso daí podia fazer com que a igreja perdesse o foco. Porque o que acontece às vezes com problemas é que as pessoas pressionam os líderes e tem líder que perde foco. Entendeu? Líder que perde foco. E aí para de fazer aquilo que é importante ser feito, aquilo que não deve parar de ser feito. A igreja aqui podia ter um problema bem sério. Mas aí, como a irmã disse, os apóstolos proporam para escolher 7 homens, né? E esses homens, então, eles iriam assumir esse papel enquanto eles iam continuar na oração e no estudo da palavra de Deus. Bom, como que o grupo reagiu à ideia dos apóstolos, irmãos? Como que eles reagiram? Os apóstolos dela falaram o que era para ser feito. Como que o grupo reagiu? Concordar, ficaram felizes, né? Com a solução. Puxa, essa solução é muito boa. Agora, o que essa passagem ela revela acerca do caráter de Estevão e do seu relacionamento com Deus? O que ela revela de um desses homens aí que é Estevão? Vamos lá? Pode falar, irmão, não é prova não, tá? Não é prova. Se você errar, não tem problema. O que revela o caráter dele? Um homem cheio de fé, né? Cheio do Espírito Santo, tinha sabedoria, né? Conhecia a palavra de Deus porque discutia com os caras, né? Então as pessoas vinham ali. Mostra pra gente que ele tinha um relacionamento com Deus, assim, de intimidade com Deus. E ele não era um apóstolo, ele era um irmão da igreja. Então olha o nível dos irmãos da igreja. Está vendo? Olha o nível desses irmãos aí. Era um irmão da igreja, o Estevão. Bom, de que forma então Deus usou Estevão para ajudar a igreja primitiva? Vamos lá. Essa daí é boa, hein? Vamos lá. De que forma que ele foi usado por Deus? Oi? Fazendo milagres, prodígios. O que mais? Sabedoria, ó. Liga os negócios aí que os irmãos estão cozinhando. Liga se vocês quiserem. Esse daí é barulho. Daí você ligar aí vai acabar o culto. Liga esse daqui, ó. Pode ligar aquele lá também, ó. Isso. É bom que você saia do culto e já vai direto para a piscina, né? Vamos fazer uma piscina lá no sítio, lá quando acabar o culto da igreja, vamos vai para a piscina. Vamos lá. Então, os irmãos falaram aí, fazendo milagres. Na palavra, né? Ele era usado na palavra, não é? Vamos ver, o que mais? Oi? Servindo. Você vê que coisa? Ele podia ser o Estevão aqui, podia ser um cara cheio de si, né? Fala, não quero ser isso aí não, rapaz. Eu tinha que ficar no lugar do apóstolo Pedro, porque, veja só, né? Fazendo milagres, prodígios. Vocês querem que eu vou servir mesa? Que eu vou ajudar na distribuição de cesta básica? Pô, irmãos, vocês não estão me reconhecendo. Vou mudar de igreja, porque eu não sou reconhecido nessa igreja. E aí começa, né? Começa a surgir. Por exemplo, você imagina só, esse problema que teve dessas viúvas aí. Era a falta de distribuição, o erro na distribuição. Tá certo? Estavam sendo esquecidas.
Provavelmente não eram todas, mas parte delas. Às vezes era muita gente, acabava esquecendo de algum. Então realmente tinha que ter alguém para continuar esse negócio. Mas olha só, talvez algum dos irmãos pudesse falar assim: olha, essa é a primeira igreja, eu vou fundar uma outra, na minha igreja não vai ter esse problema. Na igreja que eu fundar, esse problema, olha, vocês podem ficar tranquilos, porque lá vai ser feito um serviço social, já tem um plano já. Ó, vamos fazer assim, assim, assim. E aí começa, né, irmãos? Assim começa. É bom a gente dar uma viajada assim na palavra, assim, tá? Bom, você vê que os irmãos viram bem, olha só, vocês viram bem o quê? Milagres, prodígios. Mas Deus não usou Estevão só nisso. Deus usou Estevão para servir as mesas. Amém? Amém? Então, mesmo cheio de dom, ele não se recusou a fazer o serviço social. Ele foi fazer. Que aí é a diaconia. Algumas igrejas chamam de serviço de diácono, né? Estevão, então, ele entende, né, que os apóstolos e a igreja são usados por Deus para levantar pessoas nas funções. Às vezes as pessoas, elas são levantadas nas funções porque há uma necessidade. Há uma necessidade na igreja. Deus permite uma necessidade e a gente levanta pessoas para cobrir aquela necessidade. Deus usa as pessoas. Mas às vezes as pessoas não querem, rejeitam. E aí, uma pergunta, essa pergunta aqui jamais. Será que era essa função que Estevão almejava no ministério? É uma pergunta muito textual, né? Será que era essa função? Não sei. Cada um pensa aí, tá bom? Mas vamos lá. Quero agora inspirar os irmãos, né? Nessa palavra que a gente está lendo. Você viu que a gente começou falando daquilo que a gente aprendeu primeiro, quando a gente era pequenininho. Vai juntando o pacote e vai vendo. E eu queria saber, né? O que aconteceria se a gente aceitasse o nosso lugar como refletor de Cristo? Se a gente aceitasse a posição que Deus quer colocar a gente. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem algo que temos para fazer na obra de Deus. O que aconteceria se a gente ocupasse o nosso lugar? Né? Eu sei que uma mudança dessas, ela vai ocorrer com bastante insistência. É necessária insistência. Porque a gente tem, muitas vezes nós exigimos, irmãos, que a coisa seja feita do nosso jeito. Né? A gente bate o pé desde a infância. Desde a infância nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Da forma que a gente quer. Se não é da forma que a gente quer, não está bom. Se não é da forma que a gente quer, não está bom. Pare e pensa na sua vida, se não é assim. Será que a gente não nasceu, então, todos nós, com uma unidade padrão definida de egoísmo? Então parece que todos nós temos o egoísmo, né? Parece que não temos o egoísmo dentro de nós. Por exemplo, alguém casa e ele quer um cônjuge que faça ele feliz. Ele quer colegas de trabalho que sempre peçam a opinião dele. Se não pede a opinião dele, já fica triste, já fica mal. A gente reclama da temperatura, né? Não está do jeito que a gente quer. Se está muito calor, está muito calor. Se está muito frio, está frio demais. Então a gente quer uma temperatura, a gente quer um trânsito, um tráfego, né, que combine com a gente também. E por que a gente quer isso? Porque nós estamos centrados em nós mesmos. Nós estamos centrados em nós mesmos. Nós nos identificamos como tinha uma propaganda muito antiga aí, que fala que para o homem que pensa que o mundo gira ao seu redor. Para o homem que pensa que o mundo gira ao seu redor. Então a gente quer autopromoção, né? A gente quer se promover, a gente quer ser reconhecido. Nós queremos autopreservação, mesmo que nós queremos ser reconhecidos, mas nós não queremos dar demais.
A gente quer se preservar, a gente quer se guardar, não quer se envolver muito nas coisas, né? Egocentrismo, isso significa que tudo gira em torno de mim. E todo mundo, na verdade, desde quando a gente nasceu, todo mundo mostrou para a gente esse caminho. Eles disseram para a gente, eles nos incitaram, assim como incitaram o povo lá a pegar Estevão, né? Eles nos incitaram a olhar para o número 1. A gente quer ser o número 1. Nós precisamos chegar em primeiro lugar. Nós precisamos ser os melhores. Nós precisamos encontrar o nosso lugar ao sol. Nós precisamos de firmar a nossa reputação. Queremos ser reconhecidos. E a gente pensava que essa autocelebração, né, nos faria felizes. Nós pensamos, não, quando eu tiver isso aqui, quando eu chegar nisso aqui, então eu vou ser feliz. Mas que grande causa é essa filosofia de vida gera? Esse tipo de pensamento gera problema. Imagina se uma orquestra sinfônica seguisse essa abordagem. Imagina só, a Bíblia fala sobre a nossa unidade. Quando ela fala de unidade, ela fala de harmonia entre nós. Ela fala de harmonia entre as pessoas. E harmonia tem a ver com música. Harmonia tem a ver com orquestra. Então imagina, consegue imaginar uma orquestra sinfônica desse jeito? Uma orquestra sinfônica com esse tipo de abordagem? Cada instrumentista querendo fazer aquilo que ele deseja fazer. Imagine então que essa orquestra, você é um dos músicos da orquestra e tudo gira em torno de você. Cada artista clamando pela expressão própria, né? A pessoa vai lá, ela se estressa, ela não quer saber o que vai surgir na vida de outra pessoa. Imagina as tubas, né? Aqueles instrumentões lá, né? Todos tocando, fazendo barulho, cada um do seu jeito. Os caras da percussão, né? Os caras da percussão querendo falar, não, o instrumento ele fica fazendo pá, 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 vai batendo, cada um do seu jeito, cada um fazendo um ritmo. O violoncelista, ele aproveita que o violoncelo é um instrumento grandão e joga em cima do cara da flauta. O cara da flauta cai, a flauta cai também. O outro sobe na banqueta do regente, ninguém quer escutar o maestro, cada um soprando seu instrumento. Existe uma partitura. A partitura é onde a gente escreve a música, para que todos os músicos sigam aquela partitura. A nossa partitura é a Bíblia. Todos devem seguir a música, todos devem ir na mesma direção, mas desconsideram a partitura. Eu acho que esse arranjo aqui fica melhor, né? E o regente então é ignorado, e o que a gente tem então é um interminável barulho desafinado. Eu trouxe aqui para vocês, dá para nós colocar agora? Temos aqui uma orquestra. Sem som. Está sem som? É uma pena. Depois. Não dá, né? Sentar aqui muito baixo. Já tentou. Se colocar o microfone ali, meu, você fica pensando nisso? Pensou. Não dá? Olha só. Que desafinação. Não sei se você está ouvindo, mas eu ouvi. Deveria ser isso, mas ó. Meu Deus do céu, por quê? Porque os músicos, cada um seguiu o que acreditava que deveria ser feito, em vez de seguir o que estava escrito na partitura. Em vez de seguir o que estava escrito na partitura. Então, existe harmonia? Não existe harmonia. Porque para a gente tocar na orquestra de Deus, a gente tem que estar conectado um com o outro. Né? Felicidade, os músicos estão felizes? Não, de jeito nenhum. Porque na verdade,
Ninguém gosta de participar de uma música mal interpretada, né? Você não gosta, eu não gosto, porque a gente não foi criado para isso. Nós somos criados por Deus para vivermos harmonia. Nós somos criados por Deus, fala para o seu irmão, nós somos criados por Deus para vivermos em harmonia. Isso agrada a Deus. Se agrada a Deus, Deus então manda bênçãos sobre a nossa vida. Mas agora a pergunta que vem é a seguinte: a gente está vivendo em desarmonia? Será que nós somos culpados disso? O que você acha? Será que a gente é culpado da desarmonia que acontece às vezes dentro da nossa casa, dentro da célula, na igreja, no trabalho? Então não é de se admirar, irmãos, que a nossa casa seja às vezes tão barulhenta, que as empresas sejam tão envolvidas no estresse, que os governos sejam tão implacáveis, né? A luta pelo governo, a luta pelo poder. Ao invés de a gente se unir e realmente criar alguma coisa que vá melhorar para as pessoas, não, eles querem o poder para si mesmo, eles querem estar na frente de alguma coisa, eles querem poder manipular situações. Então o governo vive isso. Se você pensar que tudo gira ao redor, e eu pensar que tudo gira ao meu redor, então não existe a menor esperança para uma melodia. Não vai haver. Se a gente começar a ficar puxando cada um na corda do seu lado, a gente às vezes está tão preocupado com questões menores que esquecemos da principal questão, que é o quê? A nossa vida centrada em Deus. Nós ficamos preocupados em fazer as nossas vontades, o nosso querer. Eu queria que você pensasse: o que aconteceria se a gente ocupasse o nosso lugar? O que aconteceria se nós ocupássemos o nosso lugar na orquestra de Deus e cada um de nós tocássemos a nossa parte? Numa orquestra não toca todo mundo junto. Um instrumento entra num momento, depois desse cara entra outro, depois entram todos juntos, e assim vai funcionando. Pense então o que aconteceria se a gente tocasse a música que o regente está mandando a gente tocar. Se a gente tocasse a música de Deus, se nós fizéssemos da canção de Deus a nossa maior prioridade, imagine o que aconteceria. Com certeza, se nós tocarmos a canção de Deus, e eu não estou falando da música em si, mas estou falando dessa harmonização entre a gente. Se a gente tocar a música de Deus dentro da nossa casa, com certeza as nossas famílias vão ser transformadas. Com certeza a igreja é transformada. Com certeza a célula é transformada. Se a gente tocasse a música de Deus, com certeza, se a gente se preocupasse em tocar a música dele, nós não ouviríamos tanto: olha, é desse jeito que eu quero, é desse jeito aqui, ó. Se não for desse jeito, não dá. Se não for desse jeito, não funciona. Tem que ser do meu jeito. A gente ouviria menos isso, e a gente ouviria mais: o que será que Deus quer que a gente faça? O que será que Deus quer? Como que Deus quer que a gente dirija a nossa casa? Como que Deus quer que a gente dirija essa célula? Como que Deus quer que nós dirijamos a igreja? Sabe, eu queria que você refletisse ainda em outras questões. Olha só, coloquei algumas perguntas aqui. O que gera tensão e discussão na igreja e na família hoje? O que está gerando? O que está gerando tensão? Por que é importante que os cristãos convivam bem? É bom a gente saber essa resposta. É bom a gente pensar nisso. Por que é importante que nós cristãos tenhamos um bom convívio? O que podemos aprender com os líderes da igreja primitiva sobre resolver as nossas diferenças? O que a gente pode aprender com eles? Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que acontece quando os cristãos criticam uns aos outros e discutem entre si? Que traços de caráter são necessários aos cristãos para que convivam bem?
traços de caráter que a gente tem que ter para que a gente possa ter um bom convívio? Como que a gente pode cultivar essas qualidades? E aí nós vamos para uma lição de vida. A lição de vida para nós hoje é que a vida, ela não é medida pela quantidade de problemas que a gente tem, mas pela maneira que a gente reage aos problemas. Como que nós reagimos aos problemas? É isso que nós podemos aprender então com os apóstolos durante a formação da primeira igreja. Eles estavam iniciando algo totalmente inédito. Eles nunca tinham vivido aquilo. Não tinha modelos para seguir. E os desafios, os desacordos já estavam prestes a ocorrer. E o que eles fizeram? Eles escolheram então trabalhar juntos a fim de superar as dificuldades. Viu? Eles trabalharam juntos. Eles não falaram, não, nós vamos solucionar o problema. Não, juntos eles chegaram a soluções. Trabalharam juntos para superar as dificuldades. E nós também podemos agir assim. Nós podemos agir assim dentro da nossa família. A família tem que trabalhar junto para poder solucionar os problemas. Não adianta um ficar para um lado, outro ficar para o outro. Nós temos que ser elementos que vão trazer paz, que vão trazer harmonia dentro da nossa casa. Jesus, quando ele nos disse lá em João 16:33, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na verdade, Jesus ele não nos deu permissão para sermos vencidos pelas aflições. Mas às vezes nós temos sido vencidos pelas aflições. Às vezes nós temos sido vencidos pelas lutas. Quando nós reagimos a ela, não da forma que Deus quer que a gente reaja. Quando a gente reage às lutas e às dificuldades de forma contrária à palavra de Deus. Então Jesus ele nunca permitiu para a gente ser vencido pela luta, pelas aflições, mas sim para a gente aceitar a sua ajuda, para a gente superar. Você pode ser ajudado por Deus para você superar toda dificuldade. Amém? Queria orar com você. Feche seus olhos. Fala assim comigo: Pai, nós oramos nessa manhã, te pedindo que a tua igreja e as famílias sejam unificadas em amor e propósito. Ensina-nos a plantar sementes de paz e harmonia. Ajuda-nos a superar as aflições sem culpar pessoas, mas dependendo de Ti. Ajuda-nos a resolver nossas diferenças de maneira amorosa, para que os não cristãos sintam-se atraídos à Tua família, devido ao amor que partilhamos. Ensina-nos a pensar em termos menos egoístas e mais altruístas. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Sabe, irmãos, eu ainda coloquei aqui alguns textos. Eu queria que você olhasse junto comigo esses textos aqui. Olha só. Provérbios capítulo 17, verso 14. Como abrir-se da represa, não imagina aí a represa. Quando abre a represa, assim é o começo da contenda. Quando abre a represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. Olha o que a Bíblia fala para a gente. O que está dizendo para a gente? O que está ensinando a Bíblia aqui? Vamos lá. Pode ler aí, ó. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Desiste, pois, né? Antes que haja rixas. Oi, irmão? Realmente o problema é que eu não tenho mais controle. Então, exatamente, né?
Então ele está falando para você desistir de abrir a represa. Tá bom? Fala para o irmão, desiste de abrir a represa, irmão. Às vezes a represa, às vezes começa a falar coisas, despejar coisas que depois lá na frente você vai se arrepender. Talvez no mesmo dia. Por quê? Porque você perdeu aquele controle aquela hora. Aquilo ali vai trazer problema para você. A Bíblia está falando, meu irmão, não faça isso, minha irmã, não faça isso. Desiste. Antes que você tenha problemas. E às vezes, olha irmão, deixa eu te falar, às vezes você está assim, vem aquele negócio assim, às vezes você está diante de uma situação que aquilo causa um negócio em você. E normal, irmão, a gente é gente, tá bom? Tá certo? A gente é gente. Pode acontecer isso. Mas o conceito da Bíblia é que a gente consiga parar. Então, antes de você abrir a sua boca, para. Vai dar uma voltinha. Toma um cafezinho. Amém? Toma um cafezinho. Chupa uma balinha de hortelã. Né? E aí, pensa no que você ia fazer. Você vai ter mais controle sobre a sua vida. Olha Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha aqui então. O que ele está dizendo aqui para a gente? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Seja um sentimento mútuo. Está falando, em lugar de vocês serem orgulhosos, aí ele usa a palavra condescender. O que a palavra condescender ela está dentro desse contexto aqui? Ela está dizendo assim, experimente ser humilde. Experimente ser humilde. Desvie-se do orgulho com humildade. Use a humildade como uma arma, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque às vezes a gente acha que a gente tem a solução, né? A gente acha que a gente tem a nossa experiência, e aí a nossa experiência vai resolver os problemas. Não é isso que a Bíblia diz. Olha Romanos 15, do 5 ao 7. Olha o Deus da paciência e da consolação, vos concede o mesmo sentir uns para com os outros. Sentir o quê? Paciência e consolação, né? Que Ele é o Deus da paciência, Ele é o Deus da consolação, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, essa palavra concordemente significa uma só mente, em comum acordo, e uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolham-se, abracem-se, né? Recebam uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu, assim como Cristo nos abraçou. Ainda lá em 1 Coríntios 1,10, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no parecer. Você vê que por que surgem tantas igrejas aí? Tem igrejas que realmente são abertas, irmãos, porque Deus mandou. Mas tem igrejas que são abertas porque os irmãos não concordaram com alguma coisa, porque eles acharam que eles poderiam ser melhor do que os outros, porque eles acharam que eles poderiam realmente fazer um trabalho que seria incrível, né? Mas aqui Paulo está dizendo, olha, não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, né? Às vezes o pensamento nosso não vai bater, não vai ser a mesma coisa, mas vamos parar, vamos refletir, vamos ouvir, vamos chegar a um acordo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Você sabe que tem o crente carnal e o crente espiritual. Quem anda em ciúmes e contendas, está andando, segundo a Bíblia, está andando de forma carnal. E aí vai ter dificuldades para ouvir o Espírito de Deus. Está andando segundo o homem antigo, o velho homem. 1 Pedro, o último texto que eu quero ler para vocês. Olha só, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso foste chamados. A gente foi chamado para bem dizer. A gente foi chamado para abençoar. Fala para o irmão, nós somos chamados para abençoar. Aí ele fala, ó, para isso foste chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Deus nos chamou para receber a bênção. Então vamos abençoar. Que a nossa boca seja um canal de bênção. E para a gente terminar, eu deixo aqui uma frase, uma pergunta para você. De modo geral, o que você faz, né? O que eu faço quando eu percebo tensão num relacionamento? Tem gente que tem tensão no relacionamento, o que ele faz? Você tem que saber o que você faz. Tem gente que foge, tem gente que explora, né? Tem gente que engole. E eu acho que nenhum desses aqui é bom. Então a gente precisa saber o que a gente faz. Aí vem a segunda pergunta: como que eu vou aperfeiçoar a minha maneira de solucionar conflitos? Nós precisamos de aperfeiçoar isso. Nós precisamos de ser gente de paz, que traz paz, que traz solução. Como que eu posso aperfeiçoar essa minha maneira para me solucionar os problemas? Amém? Aleluia. E agora nós vamos então orar. Queria que você ficasse de pé. Vamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude a entender mais as pessoas. Nós precisamos entender mais as pessoas. Não é fácil. Mas para a gente entender, a gente vai ter que parar de centrar a gente mesmo. Entendeu? Mesmo com todas as nossas razões, nós podemos ter muitas razões. Às vezes você pode estar certo numa discussão. Mesmo assim é importante você pedir para Deus: Deus, me ajuda a entender mais as pessoas. Me ajuda a centralizar minha vida mais em Deus. Me ajuda que a minha vida seja centralizada mais no Pai. E aprender a abrir mão das nossas vontades. Às vezes nós temos vontades. Entendeu? Às vezes nós temos vontades. E as nossas vontades, às vezes, elas não vão poder ser supridas naquele momento. Nós não podemos ser como crianças. Nesse aspecto, não. Da gente ser como criança, da gente querer as coisas do nosso jeito. Eu digo, irmãos, isso da minha própria experiência também. Houve momentos na minha vida que eu queria as coisas do meu jeito. Que eu queria as coisas do meu jeito com a minha esposa. Que eu queria as coisas do meu jeito com os meus filhos. E tinha que ser do meu jeito. E eu trouxe muitos problemas. Mas quando eu comecei a aprender a abrir mão, então às vezes você olha para mim e você fala assim: pastor, você é um cara manso, tranquilo. Talvez eu tenha conseguido um pouquinho disso. Mas no passado eu já dei muito prejuízo. Causei muito problema para a orquestra. Causei muitos problemas para a orquestra. Eu lembro que meu pai, no aniversário da igreja, talvez a gente conte essa história. Meu pai, quando a gente foi abrir a igreja, Emanação, ele tinha um chamado de Deus. E ele falou assim, ele chegou e compartilhou isso comigo, com a minha esposa. E a gente ficou assim, bem animado.
pensando, puxa vida, né? Vamos abrir uma igreja e tal, nossa, vai ser muito legal. Muito legal, essa igreja vai ser muito legal, muito joia. E meu pai falou, não, peraí. Nós só vamos abrir a igreja quando o pastor da nossa igreja, que era o pastor Natalino de Jesus Misericórdia, quando ele falar para a gente que está na hora. E eu pensei comigo, você vê, a minha vontade, na hora, o meu desejo não era para mim ser pastor, não era para meu pai ser o pastor da igreja. Mas eu estava muito feliz com aquilo ali. Eu achava que a igreja ia ser um negócio assim. Mas aí, meu pai falou, não vamos abrir a igreja sem o nosso pastor ele realmente falar para a gente. E nunca meu pai conversou com esse pastor, o pastor Natalino, a respeito disso. Até que chegou um dia que ele falou, olha, chegou o tempo de vocês irem. Deus falou comigo, chegou o tempo de vocês irem. Dificilmente um pastor faria um negócio desse. Somente se Deus falar comigo, irmão, um dia, para mim falar isso para você, eu nunca que vou falar uma coisa dessa para membro da igreja. Chegou o tempo, Deus está mandando. E aí, dali sim, dali nós começamos, mais à frente nós começamos a comunidade evangélica de Programação. Ainda por volta de uns ano e meio, mais ou menos para frente. Então, às vezes as nossas vontades, os nossos desejos, nós temos que aprender a abrir mão, a descansar em Deus. Problemas de casamento, sabe? Coloque na mão do Senhor, ora pelo seu cônjuge. Não tenta você mudar o seu cônjuge. Deus tem que fazer essa obra, porque a obra de Deus é uma obra perfeita. Amém?